Fala galera, beleza? Fazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje o tema é pai rico, pai pobre. Então, eu queria falar um pouco sobre esse livro que eu li tem mais ou menos uns 2 a 3 anos, mas com certeza é um dos melhores livros que eu já li sobre finanças. O livro ele não é técnico, tá? Ele é um livro mais simples de ler, ele é bem tranquilo, ele traz muitas ideias que eu vou falar um pouco para vocês. E super recomendo. Para você que está tentando aprender sobre investimentos, até empreendedorismo, ele é excelente. Ele traz diversas ideias inovadoras que o Robert Kiyosaki, que é esse aqui da foto, traz para gente. Antes de ler o livro, eu tive a impressão que Pai Rico, Pai Pobre tratava sobre como ele saiu da extrema pobreza, né, o Robert Kiyosaki, para a extrema riqueza. Mas não é bem isso. Vamos lá. Robert Kiyosaki ele aborda o pai pobre, que é o pai biológico dele, e o pai rico, que é o pai de um amigo dele, o Mike. Sobre essa questão de falar do pai pobre, ele não era uma pessoa que sofria de pobreza, nem nada disso. Mas a questão é que o pai dele, biológico, que era o que falava, que ele chama de pai pobre no livro, na verdade ele tinha ideias pobres. Enquanto que o pai do amigo dele, o Mike, era um empreendedor e tinha ideias ricas. O pai dele era funcionário público, né? Lá nos Estados Unidos, eles moravam, ele é havaiano, e o pai dele era funcionário público e ele era até relativamente bem sucedido. Ele tinha uma carreira muito boa, porém, ele tinha uma mentalidade que ele nunca chegaria à riqueza, em que ele tratava a escassez, ele era muito conservador, então mantinha um certo medo em investimentos, não confiava no mercado, então ele tinha esse tipo de ideia. Enquanto que o pai rico, que era o pai do Mike, era um cara que incentivava ele a investir e também ensinava ele que quando você está investindo, você está arriscando, você também pode perder. Então ele também traz essa ideia de que, né, porque você vai tentar, você vai conseguir. Mas também que quando você tenta e consegue, você tem um bom retorno. Então ele te ajuda a perder o medo do investimento também. Eu gostei muito desse livro porque ele me trouxe várias ideias que eu nunca tinha pensado antes. Eu acho que a maior ideia que todo mundo sempre fala é sobre a corrida dos ratos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Ele traz os conceitos e explica, mas em resumo quando você trabalha por um salário, você recebe aquele salário, depois você vai gastar aquele salário, depois tem que trabalhar de novo para ganhar mais, e quanto mais você aumenta a sua renda, mais você gasta. Então você fica naquela corrida de rato, que é aquela roda, que geralmente é aqueles hamsters, né, ficam, em que você fica correndo, correndo, correndo e nunca sai do lugar. Quando você para pensar, realmente é algo. Quando você entende isso, é um grow mind, né, explode a sua cabeça. Porque de fato, se você só pensar em trabalhar, ganhar dinheiro para gastar, então você continua na corrida dos ratos. Obviamente você não tem que trabalhar só para comprar, né, só para investir, guardar dinheiro, né, e não viver. Não é essa a ideia. Mas traz aquela questão, você está trabalhando só para continuar comprando coisas ou e nunca, né, parar de trabalhar e nunca conseguir uma melhor situação para sua vida. Eu acho que esse é o melhor insight que o Robert traz para a gente. Um outro conceito também, que quando ele está explicando sobre a corrida dos ratos, e ele trata, que também é bem interessante, é sobre ativos e passivos. Ele não usa um conceito contábil, tá? Eu, como sou contador, eu até no início, né, na verdade até hoje, eu não gosto muito desse termo que ele usa, ativos e passivos. Porque contabilmente está errado, tá? Mas, para vocês entenderem, ele chama ativo tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Então, se você compra um ativo, ou seja, você investe seu dinheiro em algo que vai te trazer um retorno, ele chama isso de ativo. E tudo aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso, ele chama de passivo.
Uns exemplos que ele dá é a própria, acho que o mais polêmico é quando ele fala que uma casa, ou seja, sua casa própria, ele é um passivo. Dentro do conceito dele faz todo sentido. Por quê? Porque quando você compra uma casa, de fato, aquela casa, ela só vai tirar dinheiro do seu bolso, tá certo? Mas é importante você entender as ideias para você construir alguma coisa sólida na sua mente. Um outro ponto também que ele aborda é principalmente a questão de carros. Muita gente ainda acredita que comprando um carro é um ativo. E acho que não tem algo mais errado do que pensar que um carro é ativo. Acho que é pior do que a casa. O carro ele é necessário, às vezes é ótimo, dá um conforto. Não sou contra você comprar seu carro, porém você tem que entender que aquele carro ele só vai te trazer despesas. Você só vai perder dinheiro dele. E aí quando ele conceitua ativos e passivos, ele insiste, né? E ele traz aquela ideia de você tem que investir, você tem que colocar esforços para conseguir o máximo de ativos possíveis. Então, quando você compra um ativo e ele te traz um retorno, aquilo vai virando uma bola de neve. E aquilo vai criando um círculo virtuoso para você. Porque quanto mais você investe, mais retorno você terá nos seus ativos. Um outro ponto interessantíssimo que eu acho que ele aborda é em relação ao medo de investir. Né? Ele traz a ideia de você não ter medo. Ele conta uma história sobre. Não me recordo exatamente se era o primeiro investimento dele, mas a compra de um imóvel que estava abaixo do preço, ele comprou, investiu e conseguiu fazer mais dinheiro a partir dali. E aí ele entendeu o negócio imobiliário. Então, ele traz essa ideia de você não ter esse medo de investir. Que eu, particularmente, como sou muito conservador, sempre tive esse receio de investimento. Então ele traz essa ideia de você não ter esse medo de investimento. Ele não fala para você investir cegamente, mas para que você não tenha esse medo. Mas acho que como toda obra, nem tudo são flores. Alguns pontos negativos do livro são: ele traz uma visão muito americanizada, né? Por ele ser norte-americano, ele, por exemplo, tem um momento do livro ele fala sobre quem paga impostos sobre empréstimos. Ele está tentando mostrar sobre pegar empréstimo no banco para fazer um investimento e aí ele conseguir. No Brasil, eu acho que não funciona tanto. Por quê? Porque tem um momento que ele faz uma pergunta: quem paga impostos sobre empréstimos? Eu acho que ele não conhece a legislação tributária brasileira, né? Que nós temos o famoso IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, sempre que você pega um empréstimo, você paga IOF. Então, ele traz uma, uma ideia muito americanizada do negócio. Isso é apenas um exemplo, né? Eu acho que ele tem vários exemplos no próprio livro que ele aborda que não se aplicariam, por exemplo, a situações brasileiras. Um outro ponto também, inclusive em entrevistas dele, ele ah, foca muito no investimento através de empréstimos, né? Empréstimos com bancos, então ele por meio de dívida. Então ele gosta de investir se endividando. Ele aborda muito essa questão de se endividar para investir, né? Então, você vai comprar um imóvel, investir numa empresa, ou isso. Ele traz muito a ideia da dívida para investir. Ele vira e mexe aparece em reportagens sobre o tamanho da dívida dele. Já vi em torno de 1,2 bilhão de dólares de dívida dele. Eu acho que nesse ponto tem que ter muito cuidado, né? De você conseguir ter uma dívida. Existem, né, dívidas que são muito boas. Ele mesmo aborda essa, esse tema de dívida boa e dívida ruim. Porém, quando é uma dívida de alavancagem, por exemplo, você tem uma empresa, você pega um empréstimo a um juro baixo e consegue se alavancar, quando o juro do teu empréstimo, da tua dívida, é menor do que a dívida do que o juro do teu investimento, isso faz sentido. Agora, quando você simplesmente se endivida, eu conheço várias pessoas que se endividaram para investir em algo, aquilo era não seguro, quebraram
Então, além de quebrar um negócio, quebram, né, ficam com a dívida no nome. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas, né, como eu falei, toda obra possui pontos positivos, pontos negativos. E, sem dúvida, ainda assim, para mim, o Pai Rico, Pai Pobre é um dos melhores livros sobre investimento. Recomendo muitíssimo, fortemente, a leitura. Ele é um livro fácil, deixa eu pegar aqui. Olha, ele é um livro aqui com 300 páginas, mais ou menos. Ele ainda tem bastante figuras, alguns gráficos. Vou mostrar aqui para vocês. Ele traz alguns gráficos, mostrando aqui onde ele traz sobre ativo, como ele considera uma casa. Então, de fato, acho que aqui ele traz muitas lições para você que está empreendendo, investindo, que quer melhorar de vida. É um excelente livro para começar, inclusive. Eu recomendaria como primeira leitura. Tá certo? E se você quiser adquirir esse livro, eu tenho um link. Vou deixar o link aí nos comentários, na descrição do vídeo. Se você puder comprar na Amazon, sempre tem promoções. Fique sempre de olho. Vou deixar o link. Me acompanhe no Instagram, que havendo promoções, eu irei postar o link com um desconto. Tá certo? Valeu!